já podes colocar aí. Todos me ouvem bem? Sim. Sim, pode ir. Deixa eu ver se hoje dá para funcionar o vídeo e o áudio junto. Qualquer coisa, se ficar travando, aí vocês me avisam, tá? Boa noite para todo mundo. Cheguei meio assim, né? Boa noite. Boa noite. Ei, mãe. Oi, Tinelli. O Jorge tá aí? Não, hoje Jorge. ele não vem, filha. Ah, o Jorge não vem hoje? Não, tá dando palestra. Ai, que chique. Então tá bom. Hoje a dona da casa é você, pode comandar. A dona da casa é a Cris. Não, não. Essa casa aí não tem dono. Não, a gente vai compartilhando aqui, vai. Mas é isso aí, Maria. Depois aí a Clô continua se terminar hoje ainda, né? Isso. Então tá bom, Pretendo minha querida. terminar hoje. Uhum. Falta bem pouco. Eu tô no 18º slide, são 23 no total. É que esse slide aqui que a gente parou, ele gera bastante discussão, né? Porque são todas as leis, né? As 9 Sim, que a gente começou a conversar. Mas acredito que hoje acaba. sim. Até o Lenilson, que é nosso novo colega, que ele não está aqui com a gente agora, mas depois ele vai assistir a aula gravada. E ele me mandou mensagem, né? Então, ele realmente está bem interessado aí na explicação das próximas leis. Tá bom, boa aula, Maria. Obrigada. Até tu tinha me mandado essa mensagem, né? E aí na correria eu não consegui te responder, e eu acho isso muito bacana ter esse feedback, porque quando a gente começou, né, a ter contato com esse conteúdo, eu também me senti maravilhada, porque é como se a gente começasse a engatinhar sobre a vida mesmo, assim, né? E é muito bacana porque ver esse sentimento em comum é como se eu conseguisse entender o que ele sente, assim, muito legal. Então, só para dar uma retomada, a aula passada a gente parou bem nesse slide. A gente está terminando, é o primeiro capítulo do Evangelho que eu estou falando, né? E eu trouxe esse conteúdo aqui em paralelo com o primeiro capítulo, que são as leis abordadas pelo Maurício Crispim em uma das aulas dele. Ele tem um cunho mais ubaldiano, então, como a gente conversou, né, desde o início do curso, a gente vai trazendo essas outras visões sobre um mesmo assunto para que tudo seja complementar, que aí já casa aqui com, acredito que foi na sincronicidade que a gente parou, ou na complementariedade, não estou muito bem lembrada, mas eu vou revisar, né, por cima. A gente falou lá do início, antes de entrar na espiral da evolução, lá na base, a gente falou sobre a revolta, né, a lei de força, em que a gente pode pensar lá nos mundos primitivos, só para a gente dar uma refrescada, né, o que a gente já conversou. E que lá naqueles mundos primitivos, lá nos mundos mais instintivos, a palavra já diz por si, onde a força predomina e aquele que é mais forte era o que prevalecia. E até hoje a gente ainda tem resquícios desses arquétipos que a gente, né, conseguiu consolidar naquela época e foi se perpetuando por um período, até que a gente esbarrou em outro ponto ali, que é a astúcia. A astúcia é como se a gente se localizasse hoje no nosso mundo terreno. A astúcia vem com aquele ditado que a gente conversou bastante, que o mundo é dos espertos. Então, agora o mundo não é mais daquele que é mais forte, e sim daquele que é mais inteligente. E a inteligência que dita não é a inteligência moral estudada aqui no nosso curso, e sim a inteligência mundana, a inteligência material, que tenta se afastar a todo custo da inteligência moral. E isso também casa com o que a gente estava conversando desse primeiro capítulo do Evangelho, onde ele traz ali a passagem de Cristo e que Cristo diz: eu não vim destruir, né, nenhuma lei, eu vim cumprimentá-la.
E é justamente disso que a gente tenta trazer aqui. Entender que esse afastamento é que gerou toda essa dor que começou lá na força, e que conforme a gente vai se reaproximando e caminhando, a gente entra na espiral da evolução e começa a entender e se reaproximar da vida com Deus. Então, a partir do momento que eu vejo os meus instintos, escolho não praticá-los, mas mesmo assim, por movimento, né, por energia de transformação, eu me pego sendo astuta, é importante que eu consiga reconhecer a astúcia presente na minha vida. Por isso que a gente está tendo essa aula, para a gente ter contato com esses nomes, com essas situações, para que a gente consiga identificá-los no nosso dia a dia. Até acho que é um exercício muito bacana para quem está assistindo aqui comigo agora, para quem vai assistir depois, de começar a tentar colocar no seu dia a dia. Será que eu usei de instinto? Será que eu fui revoltada? Ou será que eu estou sendo astuta, não estou querendo ver a verdade? Será que esse é o meu muro, que é a causa e efeito, onde a gente entra na espiral da evolução? Onde eu paro de ser astuta e dou de cara num muro. A causa e efeito é justamente isso, é uma barragem ali, ela me barra e ela me mostra o que eu estou plantando e o que eu vou colher com isso. Então, é como se literalmente Deus falasse assim, vamos dar uma olhadinha aqui para o teu movimento e vamos ver se essa escolha está sendo benéfica para a tua evolução moral, né? Pode falar, Cris. Eu não queria interromper assim, mas eu não queria perder a ideia, porque eu acho importante, né? Principalmente quem está vendo pela primeira vez, e que ficasse claro assim que a gente oscila, né? Que essas partes, vamos supor ali, esse cone, né? Que diz ali retidão, causa e efeito, astúcia, força, a gente não consegue ficar no, por exemplo, na minha vida na parte amorosa, né? Eu posso estar lá usando de força. Aí talvez a gente, poxa, mas como é que eu uso de força ainda? Não é a força física, mas também é força a partir do momento que eu quero impor a minha vontade, de qualquer maneira, né? Então, essa força seria uma força psicológica. E em outro quesito da minha vida, por exemplo, no lado financeiro, talvez eu já esteja um pouco mais além, talvez eu já esteja mais próxima da retidão, entende? Então, nós temos vários fatores e a gente oscila nessa pirâmide, né? Não é uma pirâmide, é uma pirâmide invertida, entende? Então é importante que a gente não tenha nada fechado, assim, não, então agora eu só sou astuta. Não, não é bem assim. Ou, né, ou então eu dei de cara no muro, é causa e efeito. Então é só para essa complementação, Maria, de que realmente a gente oscila nesses níveis, vamos dizer assim, né? É isso, né? Isso, e é maravilhoso tu trazer isso, porque é bem esse o exercício. O exemplo que a Cris deu agora é o exercício que eu proponho para vocês. Ó, ela falou, supondo que na minha vida amorosa eu esteja conseguindo ver isso, mas na minha vida financeira eu estou vendo tal coisa. A gente vai começar a ver fragmentos mesmo, porque a gente está num momento fragmentado. Mas não implica que nós sempre vamos ser e dar continuidade a isso. Conforme mais a gente vai conseguindo enxergar nos pequenos detalhes todas essas leis, mais uno vai se tornar esse exemplo. E mais perfeito e lindo o processo se torna. Então, a causa e efeito, como eu estava falando, ela é esse muro. E esse muro, ele traz como um limite, tanto que ele é o primeiro degrau ali da evolução, né, da nossa, é a primeira lei, né, ela é a base. Então, ela meio que te põe assim para real. Ó, tu estava plantando isso, tu tá colhendo isso, tá bacana, vamos voltar aqui para o presente, vamos começar a olhar o que tu tá escolhendo, o que tu quer, o que está acontecendo? E a gente sempre tem a escolha. Eu falei muito semana passada sobre isso. Somos a causa primária de tudo que nos acontece. Então, se a gente é a causa primária de tudo,
Logo, a gente tem escolha sobre tudo, porque tudo retorna a nós. Então, a partir do momento que Deus nos permite ter esse muro, que é a causa e efeito, e Ele ainda permite que a gente reflita sobre esse muro, a partir dessa reflexão eu tenho uma escolha. Eu posso voltar e ser astuta e negar o movimento, ou eu posso usar de honestidade com aquilo, eu posso ser humilde, como o Evangelho fala, usar de caridade comigo, porque caridade é perdão, é humildade, é benevolência. E quando eu uso tudo isso, eu estou usando de retidão. Retidão é ser honesto em observar o movimento como ele é, aos olhos de Deus, e não como o meu ego quer pintar esse movimento. Então, quando eu observo a vida e tento começar a praticar esse movimento sendo honesta, né, vendo ela, tentando enxergar as máscaras minhas, onde que elas estão, eu começo a ter interesse em esmiuçar a minha vida, em vivê-la plenamente, eu começo a perceber como as coisas estão interligadas e como tudo começa a ser meio que síncrono, como começam a acontecer fatos que às vezes a gente achava que eram isolados ao acaso, e a gente começa a ver que não são tão ao acaso assim, porque acaso não existe, existe merecimento, existe justiça, existe livre-arbítrio. Então, o merecimento e toda essa questão fluídica de campo energético que a Cris e o Jorge sempre abordam, tudo ao meu redor, assim como todo o meu interior, ele vibra, ele emana, e aquilo que está fora de mim se perpetua nessa emanação energética. Então, nada mais justo do que o exterior seja reflexo do meu interior. Então, tudo do lado de fora vai andar em sincronicidade com o meu interior. Então, acontecem uns exemplos bem tolinhos, assim, só para a gente começar a entender. Tu tá falando com um colega teu de trabalho sobre comer um hambúrguer. E aí tu chega em casa, tua esposa pega e fala, poxa, que vontade de comer um hambúrguer, e tu não tinha comentado nada com ela. Sincronicidade, digamos assim. São essas coisas que a gente ficou, olha só, como assim a vida percebeu isso? Nossa, era para ser, a gente gosta muito de falar disso, né? E, na verdade, é um movimento em continuidade, que a gente lançou e a gente está colhendo. E isso tanto para coisas que a gente classifica como benéficas quanto maléficas. Para a gente não esquecer disso, né? A gente está no mundo dualístico. Aí agora, continuando. A partir desse ponto de que tudo ao meu redor, ele anda junto a mim e na minha velocidade, né, no meu ladinho, eu tenho também um ponto de que eu acabei de falar, o nosso mundo, ele é dualístico. Se ele é dualístico, ele tem duas faces para que a gente entenda. E aí vem todos aqueles exemplos que a gente conhece, o bem, o mal, o bom, o ruim, né? Todos os contrapontos que a gente gosta de falar sobre equilíbrio. E a complementariedade que está acima da sincronicidade, ela engloba esse conceito de dualidade e de equilíbrio, onde o meu caminhar entre tudo isso que a gente está conversando rege e é regido por uma lei de equilíbrio que o Jorge conversou. Então, eu sempre vou andar de um polo para o outro, mas que este movimento sempre vai estar equilibrado, seja eu comigo, seja eu com o meu irmão, seja eu com um pensamento meu, sempre vai ter os dois lados atuando no momento. Por isso que eu comentei, eu não sei se vocês lembram, de como é importante a gente observar quando temos uma monoideia sobre alguma coisa. A monoideia significa um único pensamento sobre algo que já se perpetua há muito tempo e a gente não muda essa visão. Significa que a gente só consegue olhar um lado da dualidade e se torna inflexível para olhar o outro. A complementariedade é essa flexibilidade de movimento. É eu me permitir caminhar pelos dois polos e entender que a vida é esse movimento. E aí eu cresço mais um pouquinho para a interconexidade. Quando eu me permito caminhar e ser flexível sobre Deus e compreender tudo isso que a gente já está passando, eu percebo que a conexão ainda é muito maior do que eu consigo ver. Que a gente começou a ver essa conexão lá na sincronicidade, mas que, na verdade, essa interconexidade
ela me mostra que essa conexão é além do que o meu olho consegue ver, além do que o meu corpo físico consegue sentir, do que o meu ouvido consegue ouvir, ou do que eu consigo falar. A interconexidade, ela está justamente também relacionada com merecimento, mas um merecimento energético, um merecimento espiritual da minha evolução moral compara ao todo. Então, é como se realmente fosse Deus de novo aqui abraçando a gente e falando: eu te coloco nesse campo energético, recebendo esse fluido que está internamente, intimamente ligado a ti, para te mostrar que isto é a vida. Eu não sei se eu estou sendo clara. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá bom, pode ir. Ô Maria, só para a gente dar Por um favor, exemplo, querida. né? Quando a gente chega nesse patamar, é como se a gente visse, percebesse, sentisse que a gente participa de uma grande rede, de uma grande teia, né? E Isso. que tudo se conecta. E essa visão maior, ela traz tranquilidade, e porque existe uma compreensão. Eu não vejo mais a minha vida de uma maneira isolada, não vejo mais o que me acontece de uma maneira isolada. E é um organismo tão perfeito que a gente pode construir ou destruir o tempo inteiro, né? Então, Isso. essa visão, e essa visão grande, assim, vamos imaginar que a gente pudesse ver lá de cima, do alto de uma montanha, de dentro de um avião, e olhar para esse todo interconectado. E saber que quem está do meu lado, né, independente da alegria, do sofrimento que a vida traz através de um irmão, de uma situação, é também complementar e é conexo, né? Então, não sei se eu me faço entender, mas perceber isso está no coração, não está na mente, né? Então, é interessante que a gente não force esse entendimento também, porque ele chega com o tempo, com a repetição, com os exemplos que vão surgindo, com os outros capítulos do Evangelho. Então, vai chegar um momento que essa informação vai encaixar. E aí já não é mais um compreender com a mente, sim um sentir com o coração, né? É realmente muito, muito maravilhoso. Verdade. É verdade. Meu Deus. Acho que a Tati quer falar. Oi, gente, já me fiz ouvir pelo microfone da Maria ali, mas eu não estava conseguindo levantar a mãozinha. Boa noite. Eu lembrei de um evangelho lá que a gente fez ontem, eu e a Maria, e caiu sobre prece. E daí, dentro da prece, falava muito sobre a interconexidade. E justamente isso, né? Falando dessa teia e desse emaranhamento cósmico, que faz com que, inclusive, a prece seja ela um pedido para a gente mesmo, né? Um agradecimento, uma oração para o irmão, ele vai levar esse impulso, né? Através dos espíritos que nos ajudam, né? Que nos impulsionam. E aí a lei de interconexidade também está dentro disso, né? Também faz isso acontecer. Era isso, obrigada. Ô Maria, só para complementar o que a Tati falou, essa questão da oração, ela é muito intensa. E quando eu compreendo que o meu pensamento, bom ou não, ele me conecta, né? Então, para eu saber quais são as minhas companhias espirituais, eu preciso realmente prestar atenção nos pensamentos, nos tipos de pensamentos que a gente tem. Porque, como tudo é conexo e tudo é uma rede, quando eu lanço um pensamento, o que acontece? Eu me comungo, vamos dizer assim, com muitas mentes e similares à minha. E essa energia aumenta, né? Porque são muitas forças. E acaba aumentando também, volta para mim de uma maneira muito mais intensa. Então, olha aí a importância do pensar, né? Do correto pensar,
ter bons sentimentos, bons pensamentos, porque a gente vai, sem perceber, avolumando a nossa alegria ou a nossa tristeza, entende? Então, por isso que tudo é dualístico, mas existe essa grande oportunidade da escolha sempre. Então, quando a gente diz assim, é preciso amar, parece uma coisa muito longe, né? Ou é preciso compreender, é preciso estar desperto, porque existe essa necessidade por inteligência, não por crença, né? Por ter que ser bonzinho. Essa aula, ela é tão interessante porque ela mostra para a gente a importância do correto pensar, ou seja, de usar de inteligência, porque olha quantas coisas estão emaranhadas aí, né? Não é só simplesmente um comportamento, né? É mais ou menos isso, Maria, estou falando demais já. Tá nada, tá maravilhoso. Vocês estão maravilhosos. Então, de parabéns. E eu acho que a Helena quer falar. Então, tinha até baixado a mãozinha já. É, mas assim, eu só queria dar um depoimento de algo que eu aprendi a fazer, né? Quer dizer, venho aprendendo, né? Na verdade, assim, ó, basta a gente ter um pouquinho de boa vontade, né? De caminhar, seguir essas leis, assim, e dizer para Deus, Deus, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, né? Me ajuda, mas eu quero, né? Eu quero seguir, eu quero. Então, assim, se eu demonstrar essa boa vontade de coração, as coisas já começam a fluir de uma forma diferente, né? Essa questão da oração, sim, né? A oração não é só uma coisa que eu vou lá, antes de dormir, vou lá rezar um Pai Nosso. Não, a oração é estar em conexão com Deus, né? Durante todo o dia, da hora que levanta até a hora que vai dormir, sabe? De ter Deus como companheiro, como, sabe, como um amigo assim, que está aí do teu lado diariamente, né? E em cada dificuldade que aparecem muitas, os problemas não vão deixar de existir, né? Mas quando a gente está em conexão com Deus, tudo fica mais tranquilo, fica mais leve, né? E a gente aprende a lidar melhor com as coisas. Então é isso que eu digo assim, basta um pouquinho de boa vontade. E Deus, eu gosto muito quando a Cris diz, né, que Deus está aqui, ó, né? Só levantar, não precisa levantar um braço inteiro. Basta fazer um pequeno movimento em direção a Ele que, né, as coisas já fluem de maneira mais tranquila. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu que agradeço. Isso também casa ali, ó, com tudo isso que a gente está conversando. Porque a interconexidade é isso. É conseguir associar o que a gente vive, né, outro ponto, o que a gente vive com todo o divino que há nisso que a gente está vivendo. E a gente também entra na lei de equivalência, porque equivalência, ela nada mais é do que uma lei que mostra justamente a justiça divina, onde tudo é igual. Porque quando eu vejo que tudo tem essa conexão divina, que tudo veio do mesmo campo e que o que a Cris falou maravilhosamente bem, lá no início a gente precisa ainda raciocinar muito, a gente precisa muito da nossa mente para compreender o movimento, mas conforme ele vai se expandindo, a minha mente ela se torna menos ativa e o meu coração se manifesta mais. E quando a gente diz coração, não é esse coração figurado aqui, carnal, é meu eu interior, é o meu centro de vida, é o meu Deus aqui dentro de mim, querendo se conectar com o Deus dentro de vocês, querendo voltar a um todo. Então, a equivalência é isso, é quando eu tenho essa visão de um todo e que há tudo aqui, né? Tudo em tudo quanto é lugar, até naquilo que eu não vejo, do que eu vejo, do que eu não sinto, do que eu sinto, que está ligado, que é complementar, que anda junto com sincronicidade, é equivalente. Não há nada mais, não há nada menos, não há algo no outro, e sim o outro é uma extensão minha. Aqui já tem uma visão de uno mesmo, porque ela é um patamar antes da ordem. E a ordem, se a gente olhar ali, ela é o último, ela engloba tudo isso que a gente está conversando. A ordem, ela é a dualidade da desordem. Se a desordem é o que vivemos hoje, manifestada pelo ego exacerbado, a ordem, ela é o divino exacerbado.
ela é a paciência divina, ela é Deus mesmo aqui presente em prevalência. Então, a ordem, ela já é sentida de todos esses patamares que a gente conversou. Então, a ordem é quando Deus se faz mais justo, quando se faz mais presente, quando a equivalência, a interconexidade, a complementariedade, sincronicidade, retidão e causa e efeito se tornam uma única coisa, se tornam ordem. Porque tudo é um patamar de crescimento, tudo é uma visão momentânea e que se torna uma única coisa. Então, a gente vai voltar sempre a esses assuntos, porque são neles que a gente consegue esmiuçar movimentos hoje, da nossa vida, e que são presentes em vários capítulos do Evangelho, assim como a Cris comentou e a Tati também. Para então encerrar esse capítulo, estou indo para o final já para deixar a Claudine, porque eu estou ansiosa para ver a aula da Claudine. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Aí eu quis trazer essa parte aqui, isso aqui é um trecho retirado do Evangelho para mostrar tudo aquilo ali que a gente conversou sobre a ordem presente nesse parágrafo. Como eu falei ali antes, a ordem, ela é a união de tudo, ela é a unicidade, ela é Deus. Se Cristo, compreendendo Deus como um todo, veio aqui cumprir as leis e não destruí-las, ele mostra que os 3 pilares que a gente conversou aqui desse capítulo, que era Moisés, Cristo e o Espiritismo, se uniram quando a fé entrou em consenso, em sincronicidade, tudo aquilo ali que a gente conversou com a razão, e a razão presente no materialismo não encontrou nada de lógico na fé. Então, elas conseguiram caminhar juntas, que lá no início, na força e na astúcia, elas andavam separadas, e até hoje ainda. Então, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe em lugar de eles se abandonarem. O que ele está querendo dizer? Eu não preciso nem manifestar para o outro isso, eu gosto de aplicar para mim, porque o evangelho ele é interior. Então, cada um com seu interior vai conseguir aplicar tudo que a gente está lendo para si. Não cabe a mim manifestar para o outro, e sim para mim mesmo. Então, quando ele fala que em todo movimento dualístico há os 2 lados da mesma coisa em equilíbrio, ele está falando aqui, ó, em como todas as coisas, há pessoas que não têm essa manifestação, há máscaras minhas, há movimentos meus que não estão consoantes, que não estão equilibrados e que não chegaram nesse consenso de ordem. E que isso vai se autodestruir, que foi o que a Cris falou. Então, vai ser esmagado porque o movimento ele é de expansão, ele é de voltar a Deus. Uma hora ou outra ele vai voltar a Deus, querendo a gente ou não. Então, a era nova. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Aqui ele faz uma síntese de tudo que a gente já conversou. Lá no início que a gente falou sobre os 10 mandamentos de Moisés, aqui ele explica nessa era nova que nada mais é do que a compreensão da unicidade entre a moral e a razão, né? Ou a fé e a razão, como a gente quer chamar. Aqui ele diz que lá naquela época, a separação dos assuntos, a separação dessa visão, ela se foi necessária para que o movimento começasse a ser feito, para que a gente começasse a entender um dos polos da dualidade. Porque não é que a gente, olha que importante isso, não é porque a gente não enxerga a ordem que ela não existe. Ela está aqui em todo momento. Não é porque eu não enxergo a sincronicidade no momento que ela não está atuando. Eu só não consigo, por merecimento e visão, né,
né, campo visual de compreensão, enxergar a sincronicidade. Mas como a Cris muito bem falou, conforme eu vou aderindo ao movimento genuinamente, isso vai se expandindo. Então, a sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre... Ai, eu não vou conseguir ler ali no final. Espera aí. Agora eu consigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências era muito atrasada em moralidade, que é isso que a gente está conversando. E não se seriam convertidos sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, o Cristo, ele foi o iniciador da moral mais pura, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. E antes de encerrar, porque, se não me engano, esse é o penúltimo slide, eu queria dizer que lá quando a gente começou esse capítulo, a gente começou a entender como que o Evangelho foi trazendo todas as 9 leis que a gente conversou sem falar sobre elas. Então, assim, é muito maravilhoso que a gente possa estar tendo esse contato e essa oportunidade de estudar tanto o Evangelho, que traz essa visão de fé, de sentimento, quanto o balde, nesse momento, que traz a razão, que traz a ciência por trás da fé. Então, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursores. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção de massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Eu fui obrigada a colocar esse parágrafo porque ele resume tudo que a gente conversou. Aqui ele traz a importância de todas as etapas, de todos os pontos, de tudo que a gente vive. Porque para Deus não existe nada fútil, e sim tudo é útil e benevolente. Então, desde a força até a ordem, tudo vem dele e tudo nele vai voltar. Então, se eu me vejo em um dos patamares que a gente conversou, que bom que eu consigo me observar ali e como vou expandir esse movimento, como eu me torno consciente a ele. Porque é isso que ele está falando. Não é porque eu vejo que agora eu tenho essa informação que lutas não vão ocorrer, que dores não vão vir, que sofrimentos não serão sentidos. Tudo isso continuará. O que modifica é eu parar a minha cegueira sobre o que acontece e começar a raciocinar sobre o que a vida está me ensinando, e não simplesmente senti-la no escuro. Então, para fechar, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter dado esse tema, de ter dado esse capítulo, foi muito importante para mim. Acredito que para cada um, eu espero tenha tocado de alguma forma, tenha trago alguma reflexão. Acredito que quem dá aula aprende 3 vezes mais quando está dando do que quando estuda ela. Então, várias reflexões que eu tive a oportunidade de ter durante a aula, eu agradeço a vocês que estão me dando esse suporte. Aos meus amigos que eu não consigo ver, né? Os amigos espirituais que meu olho
material não consegue ver, mas que eu sinto eles no meu coração. Eu também quero agradecer, porque eles nunca me deixaram aqui sozinha dando essa aula, eu tenho certeza absoluta disso. E agradecer de novo ao Jorge, que não está aqui, né? Porque ele que deu o amigo, né? O amigo da Cris que deu, o Jorge que sempre dá o suporte. E, por favor, Claudine, toca a ficha. Pode deixar. Oi, Clô. Só Oi. antes da gente mudar aqui, eu vou tirar a Maria e te colocar aqui. Eu queria fazer um comentário que para a gente fechar esse assunto, né? Principalmente para quem está tendo esse contato pela primeira vez, e a Maria tocou ali, por trás dessa aparente desordem, existe uma grande ordem, que é a ordem de Deus, né? Que é essa lei maravilhosa que a gente está começando a compreender. E que a gente, de maneira nenhuma que a gente pense ou imagine que está solto nesse mundo, né? E desamparado, bem pelo contrário. Então, e também é importante que a gente entenda que essa grande rede, essa grande teia que percorre todos os mundos e entre nós, cada ação tem uma reação e que a gente pode escolher o tempo inteiro. Isso é importante que a gente observe cada pensamento, cada sentimento e que a gente realmente trabalhe no bem, né? Relacione-se com o bem o tempo inteiro. E estar atento a isso é fundamental, porque se um pensamento chega, se eu estou atenta, eu consigo de alguma maneira não deixar que ele tome conta de mim, né? E eu me relacione com esse bem. Mas isso a gente vai falar daqui para frente, muitas vezes. E Maria, muito boa a tua aula, muito obrigada, né? E com certeza a gente está sempre muito amparado. A espiritualidade está com a gente o tempo inteiro. Eu vou passar aqui a sala para Clô, e aí a gente já dá sequência aqui na nossa aula, só um pouquinho. Que já foi, né, Cris? Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Eu vou colocar aqui o slide e aí a gente já conversa. Acho que tá, né? Tá aparecendo? Deixa eu colocar a tela cheia. Ficou assim, tá? Então, boa noite de novo. Primeiro, antes de me apresentar, queria agradecer a Maria pela aula dela, foi muito boa mesmo. Poderia ficar mais toda essa aula falando que esse tema das leis, né, são muito enriquecedores, assim, muito maravilhosos, assim, a gente sempre fica pensando, assim, abrindo várias portas de entendimento, assim. Imagino que para quem talvez está tendo contato, né, não só com essa aula, mas com as próximas que virão, com essa mesmo, às vezes pode Tá parecer... Tá com problema no microfone. Ah, é? Tá ruim? Vocês não estão me ouvindo? Não, ruim. Clô, é o teu computador, sabe, que faz aquele barulho que tu não consegue ouvir só a gente. Não é problema no microfone, não. Ah, tá. Esse é o barulho que o computador dela faz para Isso, quando ele aquece demais, né? Então, estava esquecendo. Tem esse pequeno detalhe, esse pequeno barulho que vai acompanhar a gente aí nas aulas, mas não tem muito o que fazer. Mas, enfim, talvez esses conteúdos sejam um pouco complexos, assim, nesse primeiro contato a gente tem uma dificuldade de compreensão, né, às vezes se sinta um pouco perdido, mas tudo que a Cris falou, que a Maria falou também, e a gente está disposto de criar essa conexão, essa sintonia e se abrir, né, para esses conhecimentos, só de a gente escolher estar aqui nesse dia, ou enfim, o pessoal que vai assistir as aulas depois, já é uma abertura que a gente dá para aos poucos ir se encaixando as informações do nosso coração, né? Então,
já é um grande passo. E eu sou a Claudine, eu também venho do grupo de jovens lá do Ceará e todo o pessoal aqui no curso online também desde o ano passado. E o tema que eu fiquei para apresentar agora no início do curso é o capítulo 3, das muitas moradas na casa do meu pai. E esse capítulo, lá no início do Evangelho, ele traz todos esses temas que vão sendo abordados ao longo dele, né? Que são os diferentes estados da alma na erraticidade, as diferentes categorias de mundos habitados, a distinção da terra e as causas das misérias terrestres. Mas antes de tudo isso, assim, que parece uma coisa assim muito complexa de outro mundo, né? Literalmente, quando a gente lê, eu queria que a gente começasse assim com umas reflexões bem simples, assim, até que eu estava pensando nelas hoje. Que a gente pensa, né, nessa questão de morar, né? O que é morar? Onde a gente mora? Aonde a gente passa mais tempo do nosso dia, né? Se eu fizer essa pergunta aqui para vocês, aonde que vocês passam mais tempo do dia de vocês? Aí certas pessoas vão responder que é no trabalho, em casa, enfim, cada um no local que acha que passa mais horas do dia, né? Mas a gente esquece, e também esquece um pouco quando vai ter contato, né, com o Evangelho, e esse capítulo que fala de moradas, fala de universo, de outros planetas, de outras experiências de vida que existem no nosso universo. E a gente acaba vendo, mais uma vez, né, nesse primeiro contato, como algo muito fora da gente, né, algo muito exterior, distante, coisas que parece que não são nós, né, não são o nosso interior. Mas a nossa verdadeira morada e as horas que a gente mais passa do nosso dia é com a nossa consciência, né, com nossos pensamentos aqui, com a nossa casa mental. Que por mais que a gente escolha estar em qualquer lugar do universo, do mundo, da vida, a gente não tem como fugir dela, dessa morada, dessa consciência, e a gente acaba deixando ela muito de lado, negligenciando, né, os nossos pensamentos, esse momento com a gente mesmo. A gente busca sempre estar muito fugindo, né, de vivenciar essa morada. Por isso a gente se liga tanto nessas coisas exteriores e tem dificuldade, né? Nós todos, eu também principalmente, de entender e compreender essas questões interiores, essas questões da nossa consciência, da nossa mente. Então, a reflexão que eu espero que a gente possa ter durante essa aula é nesse sentido, de trazer esse entendimento para a nossa morada interior, para essa morada da nossa consciência. E aos pouquinhos a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês levantem a mão, abrem o microfone, pode interromper, não tem problema. Eu sempre falo que eu começo a falar e não paro mais. Então, assim, não precisa ficar receoso de interromper, porque está tudo certo. E aí a gente vai conversando e montando, alinhando esse entendimento de uma forma conjunta, né? Que eu acho que aí que faz sentido. Não estou aqui para passar nenhuma verdade absoluta, nem na forma que eu acho que é só aqui a forma que eu encontrei para compreender de uma forma melhor, mas eu quero ouvir também o que vocês compreendem ou as dúvidas para que a gente possa ir aprendendo juntos, né? Que eu acho que esse sempre foi o intuito da aula, sempre foi o intuito do grupo. Eu sempre falo com o pessoal, né, quando a gente conversa, que eu sinto muita falta das aulas presenciais, porque a gente tinha, né, mais esse contato, né, poder olhar nos olhos de vocês, poder se sentir mais à vontade para falar. Eu percebo que aqui, por conta da gente estar nessa tela, nós estamos esquecendo de aceitar as pessoas.
a gente está nessa tela, né, no computador, às vezes a gente fica um pouco receoso, ou também o pessoal que está participando pela primeira vez tem receio de dividir as coisas da vida. E lá, não sei se era por ser presencial, mas a gente se sentia mais à vontade, acabava compartilhando, e isso era muito enriquecedor, porque com as experiências que a gente vai conversando, vai fazendo sentido, parece que vai ficando mais próximo, né? A aula fica mais próxima, fica relacionada a coisas do dia a dia, ou as dúvidas que um tem, é também a dúvida do outro. Então, que vocês se sintam à vontade para conversar, porque afinal, a gente está aqui para isso, assim, ó, para conversar, para aprender junto. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, não mesmo. A gente só está aqui mesmo para direcionar a aula, trazer um conteúdo, mas a conversa mesmo é o importante, é o que enriquece, tá bom? Então, só essa introdução e vamos começar. Eu trouxe alguns trechos desse capítulo durante a aula na íntegra, porque eu acho que eles fecham com o que a gente vai conversando. Então, são trechos também que eu achei importante a gente reforçar e entender. E aí a gente vai seguindo. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, essa primeira início do capítulo, esse trecho está bem no iniciozinho do capítulo, nada mais é do que Jesus, né, confortando o nosso coração, nos dizendo que a vida, né, essa vida que a gente tem aqui nesse momento, ela não termina, né? Ele está dando esse entendimento de que continua, por mais que a gente tenha a morte material, né, o fim da experiência humana nesse plano, a vida continua. E são outros tipos de morada que a gente vai ter e levando sempre a nossa consciência, o nosso espírito, que é a eternidade. Então, ele já inicia o capítulo com esse alento, vamos dizer assim. Então, para quem está tendo contato, né, com o Evangelho ou com o Espiritismo pela primeira vez, então sabe que um dos princípios é a reencarnação. Então, nesse capítulo 3º, ele já traz no início esse reforço, né, da vida além da matéria, né, além dessa experiência humana que nós todos estamos vivenciando. Aqui, os diferentes estados da alma na erraticidade. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, e aí lendo sobre mundos primitivos, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos divinos, enfim, né, todas essas mega possibilidades que a gente tem de vida no nosso universo, que a gente tem até dificuldade de entender, né? Muitas vezes a gente se pega pensando assim, mas só existe vida aqui, né, no planeta Terra. É a nossa forma egoísta, né, de ver, de olhar só para o nosso umbigo, de, enfim, não ter dificuldade também de compreender coisas que a gente não vê, né, coisas que a gente não consegue pegar, enfim. Então a gente escolhe negar. E esse universo é tão infinito, né? São tão infinitas as formas de vida que a gente tem até no nosso próprio planeta, que a gente não faz nem ideia, né? São tantas formas de vidas ainda não descobertas. Então, imagina nesse universo, né? Nessa gama de espíritos em diversas escalas de evolução que nós temos, a gente pensar, então, que é só aqui, né? Nesse mundo e nesse planeta que a gente tem a vida dessa forma humana que a gente entende. Então, eu relacionei, quando estava estudando, né, todo
essa parte dos universos e das moradas com o ciclo da redenção. O ciclo da redenção foi um tema de uma aula no ano passado, né? Para quem estava participando do grupo vai identificar, vai ver que vai conhecer esse assunto. E eu achei que ele tem muito a ver com essas moradas. Porque o que é, né, esse ciclo da redenção? A gente vai conversar mais, aprofundar. Mas ele não deixa de ser estágios que a gente vai vivenciando durante a nossa vida, que nos conectam a esses mundos que a gente pode vivenciar. Então, se todos nós hoje estamos encarnados aqui nesse planeta Terra, é porque todos nós temos similaridades de instintos, mas principalmente de vibração, que nos conecta a esse planeta, que nos faz ligar aqui a essa morada. E o ciclo da redenção nada mais é do que isso, porque a gente vai experienciando a ignorância, a experimentação e o conhecimento em diversas fases, em estágios ali, né, de dor, de sofrimento, de felicidade, que nada mais é do que num todo, né, quando esse ciclo da redenção ele se expande em todos os sentidos da nossa vida, nada mais é do que essa expansão de novas moradas, né, de novas aberturas de consciência que a gente vai tendo. Então, se hoje a gente tem uma consciência contraída na ignorância, né, então esse círculo, né, bem denso, né, a cor ali bem forte, bem fechado, a gente foge e vai com o trajeto, né, com essa caminhada de evolução, evoluindo para uma expansão de consciência já um pouco mais aberta, né, já não mais tão densa, então na experimentação, e depois nesse nível de conhecimento, onde a gente já não tem mais barreiras, né, a gente já é um com o todo, já é um com Deus, já não se sente mais separado, né, a gente já consegue entender e compreender as coisas de uma forma única, né, na unicidade. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar e relacionar, então, todas essas fases do ciclo da redenção, que são 3, todas, né, parece 20, mas essas 3 fases com esse capítulo do Evangelho, que eu acho que tem tudo a ver, assim, com essas expansões de consciência e, principalmente, nesse autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e que muitas vezes, né, dependendo do momento que a gente está vivenciando durante o ciclo, a gente não entende muita coisa, né? A gente questiona a vida, questiona a forma que o nosso mundo se comporta. Então, para também trazer um alento nesse sentido, né, das nossas compreensões. Acho que a Helena quer falar. Pode falar, Helena, aproveita. Antes de tu prosseguir, né? Então, essas muitas moradas seriam os muitos estágios de evolução que a gente tem? Seria isso? Ou está muito cedo para fazer essa pergunta? Se tiver, esquece e responde depois. Não, porque Helena, eu, na verdade, assim, ó, como eu já falei, né? Tudo a teoria espírita, apenas 4 anos, né? Muito pouco, por tanto de conteúdo e aprendizado que ainda tem. Mas essas questões das muitas moradas sempre me deixou, foi algo que me deixa em dúvida, assim, sabe? O que quer dizer essas muitas moradas? Quer dizer que há lugar para todo mundo? Ou que há várias moradas de acordo com o tanto que tu avançou, né? Tipo assim, eu estou encarnada aqui agora, mas né, quando eu desencarnar, eu vou para uma morada de acordo com o meu estágio evolutivo. Seria isso? Sim, não é cedo para a pergunta, não. A nossa maior dúvida é a minha também, né? Sempre tenho muitas dúvidas nesse sentido. E sim, porque a gente fica querendo saber sempre, né? A gente tem essa curiosidade nossa, inata, né, de ser humano, de querer saber para onde a gente vai
o que tem depois, né, daqui, se é que tem algo, né, a gente questiona se tem algo como céu, é inferno, enfim, né, todos esses questionamentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, com as religiões que a gente vai frequentando, mas nada mais é do que a gente vai estar aonde o nosso nível de consciência estiver, que é como a gente está aqui hoje. Porque embora a gente tenha conexões, a nossa vibração se conecte com esse planeta, nós não somos todos iguais. E a gente não vê o mundo, o planeta Terra, da mesma forma. A gente pode ter afinidades, similaridades na forma de enxergar a vida e o mundo, mas cada um vê da sua forma, da sua perspectiva. Eu não vejo o mundo e nem as pessoas e nem a minha vida da mesma forma que a Cris vê, nem de que a Maria, nem de que a Tati, nem de que você, de que a Helena, né? Você. Então, é isso, assim, a nossa consciência vai se conectar com essa vibração que a gente tiver mais afim, independente se a gente tiver nessa experiência material ou espiritual. A nossa consciência vai se ligar à morada que a gente tiver. E por isso são infinitas moradas, né? São vários estágios e lugares receptivos para que a gente possa estar, independente se seja uma experiência material ou não. A gente vai estar alocado aonde o nosso nível de consciência estiver adequado, né? Aquela situação. Por isso que a gente fala, já deixa tu falar, tá, Cris? A gente fala que o umbral ele não é um lugar, né? Ele é a nossa consciência que se conecta, e como muitos se conectam com aquele mesmo espaço, com aquela mesma forma de lugar, eles vão, por exemplo, como se ele se materializasse, mas ele é algo da nossa consciência, algo que está ali, que a gente está vivenciando e se ligando a outros espíritos que também vibram naquela mesma sintonia, né? Que vibram naquela mesma forma de morar. E acho que era isso. Eu não sei se eu respondi tua pergunta. Quem sabe a gente vai conversando ao longo da aula e fica mais claro. Mas a Cris quer falar também, então acho que ela pode esclarecer melhor também. Pode falar, Cris. Então, a pergunta da Helena ela foi pertinente no sentido de que é importante que a gente compreenda que existem, sim, né, vários outros planetas com vida não tão material, menos densa, com planetas que têm ainda a energia mais densa, então, de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um, mas o nosso objetivo principal, o nome já diz, né, é Evangelho Interior. Então, todos os capítulos, eles vão ter essa interpretação, né, trazendo para o si mesmo, para a autodescoberta. Então, nesse momento, a ênfase que a Claudine vai dar, com certeza que ela já começou, né, é essa casa mental, é esse mundo, né, esse mundo dentro de mim, quem eu sou, e claro que quem está aqui já há mais tempo, quem está começando, a importância de a gente ler outras obras, né? Dentro do Pentateuco, olhar o livro dos Espíritos, olhar não, né? Fazer a leitura, tem tantas obras ali que vão esclarecer sobre tantas outras coisas. Mas que o objetivo do nosso curso é olhar o Evangelho dessa maneira, né? Trazendo para o eu, para o si mesmo, para a autodescoberta. Por isso o interior, né? É isso. Mas eu acho que a Clô é uma resposta muito bacana e provavelmente essa dúvida que a Helena trouxe, que provavelmente é da maioria, né? Ela vai se dissolvendo aí no decorrer das aulas. É isso. Obrigada, Cris. Obrigada, Helena, pela pergunta. E agora, aproveitando esse gancho da Cris, eu ia falar e já estava esquecendo. Esse ciclo da retenção que a gente vai conversar e aprofundar agora nos próximos slides, ele faz parte de um dos capítulos
do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do Pietro Baldi. Até vou mostrar para você. Nossa, minha luz aqui não é muito boa, né? Mas é esse livro. E ele é do Pietro Baldi, então é isso, a gente vai estar sempre relacionando, depois, mais para o final da aula, a gente vai trazer um outro livro, um outro entendimento, não, né, da mesma explicação, mas de um outro viés, né, de compreensão, e todos se relacionam, estão falando da mesma coisa, vamos dizer assim, mas de uma forma diferente. Então, como a intenção nossa é sempre trazer mais para esse autoconhecimento, né, para esse olhar nosso interno, essas outras obras e outras aulas, elas vão auxiliando a gente a encaixar o evangelho com isso, né, para que a gente não fique tão na superfície, assim, né, na parte só exterior, assim, né, externa, como algo fora de nós e distante, assim, porque mesmo quando a gente traz essa compreensão para dentro, né, tenta trazer para dentro, já é bem complexo, né, a gente já tem bastante dificuldade de se conectar e de se ver nisso, né, e, então imagina quando a gente traz de uma forma assim externa ou distante de nós, aí fica mais longe ainda, como algo que a gente não consiga compreender, ou sei lá, que não faça parte desse momento de consciência que a gente tá vivenciando, e não é nada disso, né? A gente tem todo o potencial de compreender, de entender. É lógico que é um processo, né? A informação vai chegando uma vez, duas. Às vezes a gente até se incomoda com a repetição, né? Tanta das falas e dos conteúdos, mas é assim que a gente aprende, né? A gente é criança, ainda somos crianças na evolução, e como crianças a gente precisa que repita, não bota dentro da tomada, não bota dentro, não bota dentro da tomada. E assim é aqui com as nossas aulas e com esses outros temas que a gente traz, para que aos poucos a gente consiga fazer com que isso se conecte na nossa vida de uma forma que não seja mais teoria, né? Que seja prática, que a gente vivencie isso nos nossos dias, que quando a gente estiver vivenciando as situações do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente lembre do conteúdo e coloque em prática, ou se atente de se observar, né, de como a gente está se movimentando. Então, é nesse sentido, assim. Mas vamos começar pelas 3 fases, então, do ciclo da redenção. Quais seriam, né, as fases? A primeira fase, que é a fase inicial, é a fase do erro, né, que a gente colocou como erro. E aqui eu queria fazer um parênteses de colocar o erro assim não como algo punitivo, né, algo condenatório que a gente se culpe, mas o erro como uma conduta equivocada, né, nossa. Então, com uma conduta baseada na ignorância, né, que a gente está colocando para fora os nossos instintos, a gente está se movimentando na vida de uma forma automática, vamos dizer assim. Então, o erro é nesse sentido, né? Dessa forma emborcada que a gente vai lançando as nossas trajetórias, vai lançando os nossos movimentos. E que trajetórias são essas, né? O que é isso? É a raiva que a gente coloca para fora quando alguém pisa no nosso calo, quando a gente não consegue controlar as situações, como as coisas não saem como a gente planejou. Então, quando a gente acorda já estressado porque vai pegar o trânsito, porque pegou um trânsito, porque, enfim, essas situações aí do dia a dia que a gente vai vivenciando, que a gente se estressa, e bota a raiva e as coisas, nossos instintos para fora, essas são as trajetórias que a gente está lançando sem muitas vezes se dar conta. Essas que nos aflige, né, que a gente sente assim, né, mais de uma forma mais nítida, vamos dizer assim, raiva, enfim, cada sensação que cada um tem dentro de si, que consegue perceber de uma forma mais fácil, pode ser mais tranquila da gente perceber, né? Mas aí tem infinitas trajetórias que a gente está lançando ao longo do nosso dia a dia,
que aí já vão mais para o campo ali da astúcia, né, que a Maria comentou e trouxe nas leis, que aí a gente já tem bastante dificuldade de conseguir enxergar isso, né? Mas são as trajetórias que a gente está lançando e a gente vai percebendo com o retorno dessas trajetórias na nossa vida. E nada mais do que essa causa e efeito aí ficando bem aparente no ciclo da redenção é a fase 2, que a fase 2 já é a fase curativa da dor, então seria esse processo que a gente está recebendo de volta, né, esses impulsos que a gente lançou, essa plantação que a gente fez com os nossos impulsos, a forma que a gente se colocou na vida, né, a forma que a gente agiu, não só com as outras pessoas, mas principalmente com a gente mesmo, né, como a gente se pune, se sabota, se culpa, e isso tudo vai voltando para a gente, né, em forma das situações, da vida. A gente vai colocar, a sincronicidade do universo vai colocando a gente em situações para que a gente enxergue isso, né? Essa forma que a gente está lidando conosco mesmos e com os outros, para que a gente possa se corrigir e lançar novas trajetórias agora de forma consciente. E a fase resolutiva, que é a fase da redenção, então já seria esses novos lançamentos, né? Essa nova forma de se conduzir na vida, de lidar com as situações, de lidar com os pensamentos, de lidar com as outras pessoas, mas principalmente no sentido de se compreender, né? Compreender toda essa gama desses instintos e das nossas sombras, até que a gente possa se posicionar de uma forma consciente, né? E não mais só seguindo o fluxo, né? Da vida, digo, da vida da ignorância que a gente tá emanado ali, né? Dos nossos impulsos. Então, para que a gente possa ser o senhor da nossa casa, né? Que nem a gente costuma falar bastante, né? O Jorge falava bastante essa frase, para que a gente possa ser senhor do nosso mundo e não mais deixar a nossa casa vazia. Que é a nossa morada, né? Como eu comecei a aula falando, a nossa principal morada é a nossa mente, que é onde a gente está o tempo todo, né? Mesmo que a gente esteja dormindo, a gente está com a nossa consciência, a gente é levado por ela nas nossas experiências noturnas, né? Para onde a nossa consciência tá conectada. Então a gente está o tempo todo com ela, não tem como fugir. Por mais que a gente tente, que a gente acha que está vivenciando, né, as coisas exteriores, se distraindo, a gente está ali com os nossos pensamentos, mesmo que eles sejam tão acelerados que a gente não se dê conta, não se perceba, a gente está ali vivenciando. E mesmo que inconscientemente a gente está escolhendo agir daquela forma. Então, para que a gente possa refletir sobre tudo isso que a gente vai conversar, para começar a prestar atenção em tudo isso, assim, e não ficar mais tão envolvido nesse turbilhão que a gente acaba ficando acostumado, né? Acaba achando que é o normal, assim, que a vida é assim e não para, assim, para se perceber, para se observar. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui. Então, o próprio Evangelho, ele já traz, né, essa forma de entender, então, essas moradas para além
desses mundos exteriores para o qual a gente vai se conectar, porque nada é separado, né? O mundo que a gente vai estar vivenciando, que a gente vai estar, a morada que a gente vai estar, nada mais é do que aquela morada que a gente já está ligada no nosso interior, que é a nossa consciência. Então, ela só vai ser uma forma de se conectar àquilo que a gente já tem no nosso interior, né? Então, não são coisas separadas, né? Não são coisas distintas. Esse estado que vai definir, né, conforme a gente se conduz, é a forma que vai ser decisiva para dizer aonde a gente vai estar. E isso independe do lugar, porque a gente pode estar vivenciando aqui no planeta Terra, onde a gente sabe que tem muitas desigualdades, misérias, enfim, é um mundo de provas e expiações, a gente sabe que tem muitas dores, mas a gente pode estar vivenciando aqui de uma forma que a gente já teve, né? Espíritos que nos mostraram esse caminho, de uma forma consciente e num estado feliz, vamos dizer assim, né? Um estado de consciência, de compreensão, então que a gente entende essas adversidades da vida como necessárias, como impulsos necessários para a nossa evolução, como chaves, né, que vão nos modificar. Ou a gente pode estar envolvido, né, nessa energia aqui terrena, completamente, assim, abraçado nessa ilusão, né, envolvido nesse mundo e não conseguir compreender. Então, viver, vamos se colocar assim, na dualidade da infelicidade. Se vê como um mundo de sofrimentos, de tristezas, de revoltas, e se conectar nessa energia, não conseguindo enxergar o que tem por trás de tudo isso, né? A evolução que está por trás de todas essas situações. Então, mesmo vivenciando essa experiência aqui terrena desse momento, a gente tem a plena capacidade de escolher qual o estado mental e em qual nível de consciência a gente vai se conectar e se ligar, independente do local que a gente esteja lotado, né? E isso se resume não só à experiência de morada do planeta, como dos lugares que a gente está, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente pode sempre escolher olhar para esses lugares de uma forma diferente, né? E não penosa, não culpando aquele ambiente, mas como o melhor para o nosso aprendizado e adiantamento. Porque se tudo se conformou dessa forma, né, como a Maria colocou, de todas essas leis que existem, que conduzem o nosso universo, se nós estamos aqui com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, é porque é o melhor para o nosso adiantamento. Mesmo que nesse momento talvez a gente não consiga enxergar isso, né? Que a gente esteja revoltado, esteja... Oi? Pode falar. Só, como diz a Cris, para não perder a ideia, né? Me Sim. veio à mente agora a ilusão, né? Dos suicidas, né? Dentro de tudo que tu falou agora, né? É uma ilusão tu achar que, né, tirando a vida, vai resolver os teus problemas, né? Que, na verdade, a tua consciência vai contigo onde tu for, né? Então, não resolve problema algum, né? Só isso. Só me veio essa ideia para comentar. Sim. Pode falar, Cris. Aproveita o embalo. Não, eu já estava ali para levantar a mão, mas não queria. Não, isso que a Helena falou é interessante, né? Porque existe uma preocupação muito grande. Vou abrir a câmera aqui. Existe uma preocupação muito grande da gente, da humanidade como um todo, né? De como vou ficar, para onde eu vou, né? E a gente tem realmente, a gente vive iludido, porque ainda estava comentando com o Jorge, acho que foi ontem, como a gente vive iludido, a gente vive uma vida que não prepara
a gente para a realidade, ou seja, a realidade do desencarne, né? Então, eu acho que vem muito aqui com essas questões dos mundos, né? E do mundo mental. Então, é como se eu trabalhasse para fora de mim, ou seja, eu não me conheço, então eu tenho a ilusão de que a partir do momento que eu desencarno, ou seja, eu deixo o meu corpo material, eu vou para um lugar feliz, né? Então, isso foi pregado, é pregado pela Igreja Católica e por tantas outras eu desconheço, então não posso falar em profundidade, mas o pouco que eu participei é isso, né? Então, que você vai sentar ao lado de Deus e tudo mais, e ok, né? Mas, então, a gente vive numa ilusão tão grande e que a gente acredita nisso intimamente, porque a gente tá dormindo, né? Então, o dia a dia da gente é dessa maneira, é de alguém que está dormindo. Então, vive por impulso, usando de automatismos, né, nessa prisão mental, sem reflexão, sem uso de inteligência, acreditando que existe um mundo feliz fora de mim. E enquanto eu posso criar um mundo feliz ou infeliz, como coloca ali, no meu eu, no meu interior, né? No meu campo mental, no meu coração, como a Maria falou, que não é esse coração material. E o exemplo da Helena foi fantástico, porque o suicídio ele tem essa ilusão muito presente, né? Então, eu tiro a minha vida material e mudo de mundo, vamos dizer assim. Eu deixo de sofrer. E isso é uma grande mentira, é uma grande ilusão realmente, porque o meu pensamento me acompanha, a minha forma mental vai me acompanhar. Então, por isso esse trabalho todo, né? Essa oportunidade que é a reencarnação, da gente poder estar olhando para isso tudo e, por mais que pareça assustador, mas conseguir transformar e com calma, paciência, amor, como a gente sempre fala, né? Mas é isso. Obrigada, Clô. Obrigada, Cris Helena. E agora, ouvindo a Cris falar, é muito engraçado, né? Porque a gente aspira, né, tanto pela felicidade, né? E a gente tá sempre buscando isso, né? Porque, lógico, o nosso íntimo, né? Ele tem essa semente divina, né? A gente sabe o que que é isso, né? Por mais que tá lá, né? Soterrado, assim, sobre todas as camadas de instintos e condicionamentos que a gente tem lá, né? A sementinha é de amor, é de luz e é de felicidade. Não é por isso que a gente está sempre buscando isso. E isso não é ruim que a gente tenha essa vontade, esse ímpeto. O ruim disso, né, é que a gente acaba se vislumbrando com as coisas da matéria, com as felicidades passageiras, né, com os prazeres, porque essa experiência humana nos permite isso. Mas ela nos permite isso como ferramentas para se compreender, né, para aprender, não para se jogar em tudo isso e esquecer, né, dos nossos verdadeiros objetivos e do porquê que a gente está aqui. A gente sabe que é muito fácil falar, né, e o difícil é poder internalizar tudo isso, né, mas a gente sabe também que é aos poucos, né, não vai ser uma chave que vai virar de uma hora para outra, mas que a gente sempre possa ter isso em mente, né, para se lembrar, assim, nesses momentos que a gente acaba se direcionando assim na vida, um pouco mais conectado com a matéria, ou enfim, quando a gente quando alguma dor chega para nós, né, que é esse aviso, esse lembrete, e a gente se desespera, enfim, não consegue entender, quer tentar achar um culpado, quer tentar, né, ou se sente vítima da situação, questiona Deus, né, questiona a vida, enfim, o que acredita, porque não se sente merecedor daquela situação que chegou, né, para si, seja uma dor, seja uma perda, seja, enfim, um problema, uma situação desafiadora.
E tudo isso é toda essa nossa plantação que a gente vem fazendo e que na hora que nos aflige a gente não quer lidar, né? A gente quer pular para a parte que a gente vai estar só numa boa, sendo feliz, mas para a gente atingir essa felicidade, a gente precisa de esforço, de comprometimento, né? E estar direcionado no sentido de fazer as coisas com o coração. Então, por mais que a gente esteja tão envolvido nessa ilusão, essa nossa consciência, ela sabe como a gente está agindo, ela sabe como que a gente está se posicionando na vida, e não tem como achar que a gente está enganando, que ninguém está vendo, porque a gente não está enganando ninguém, a gente está enganando nós mesmos quando a gente está fazendo algo equivocado e que a gente sabe que não está direcionado com a lei de Deus, né, com essas leis do universo. Então, não tem a quem a gente está enganando, né? Só a gente achando que está se enganando essa nossa consciência, né? Que a gente pode burlar, que a gente pode conseguir vencer algo que é tão infinito, né? Algo que é tão divino, assim, que é a semente de Deus em nós. Então, agora aprofundando nessa primeira fase, né? Então, que seria essa primeira morada, vamos dizer assim, que a gente possa estar vivenciando em certos momentos da nossa vida, né? Então, essas várias moradas também são esses vários fragmentos de situações que a gente tem na nossa vida, né? Os diferentes estágios que a gente vai tendo. Então, como a Maria e a Cris estavam comentando, né? Tem a questão a gente vê como algo separado, mas que no fim é alguma coisa só. Mas para nossa compreensão atual, a gente tem uma facilidade maior de entender as coisas de uma forma fragmentada, né? Então, olhar para esses pedaços assim, para aos poucos ir juntando essas partes. Então, a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida em família. Então, cada um desses fragmentos, a gente pode estar vivenciando alguma dessas fases do ciclo da redenção, ou seja, com algum instinto, com algum condicionamento, e não necessariamente ele define a nossa vida como um todo, né? Pode ser que esse todo defina aonde a gente vai conectar com a nossa vibração, né? O saldo dessa conta vai definir aí aonde a nossa vibração vai se ligar para essa morada exterior, né? Vamos dizer assim, mas essas moradas internas, elas podem estar em diversas fases assim desse ciclo, né? Então, e aí o ciclo, essa fase ela se define pelo erro, pelo abuso e pela alegria. Então, bem esse nível de ilusão, né? Essa felicidade passageira. Então, eu estou na ignorância, né? Eu não sei como estou me conduzindo, eu estou no automático, no piloto automático, estou colocando para fora todos esses meus instintos. Então, eu ajo por tentativas, né? Estou ali me movimentando, deixando o vento me levar, né? Indo conforme o vento. Então, ela aparentemente é positiva, né, para o indivíduo, porque ele tem essas alegrias momentâneas, passageiras, está envolvida por esses prazeres, né, materiais, por essas ilusões que elevam o seu ego, elevam a vaidade. Então, estão trazendo para ele aquilo que ele está procurando. Mas ela é negativa diante da lei, né? E por que ela é negativa diante da lei? Porque eu estou me conduzindo de uma forma no sentido de me afastar de Deus. Então, eu estou escolhendo me movimentar de uma forma egoísta, de uma forma vaidosa, de uma forma raivosa. Então, eu estou colocando todos esses instintos sem compreender, só estou agindo. E se eu só estou agindo de uma forma inconsciente, eu não posso estar usando essa centelha divina. Então, eu estou usando só um lado
dessa minha possibilidade, né, da dualidade. Então, estou usando só a minha sombra, estou exacerbando todo esse lado meu interior sem compreender, só colocando para fora. Então, é uma forma egoísta e separatista, né? Só pensa em si, só olha para si, para o seu umbigo, a procura do prazer, o sucesso momentâneo, a vitória do erro. Então, aparentemente, para os olhos da matéria, essas pessoas parecem as que têm ascensão, né? As pessoas que passam por cima dos outros, que estão focadas na ganância, né? Nesse sucesso desenfreado, elas parecem ter essa falsa sensação de vitória, né? É uma fase de resistência à lei, porque aí por que eu tô resistindo à lei? Primeiro porque eu não compreendo, eu não sei como eu estou me movimentando na vida. Então eu estou agindo, né, na minha forma ignorante, lançando esses movimentos. E esses movimentos são distantes à lei. Então eu estou resistindo a ela, eu estou achando que eu tenho o poder de burlar, né, de ser astuta, de fazer achando que ninguém está vendo. Então, eu estou colocando um monte de pedra, né, querendo barrar as forças da vida e da lei, achando que com esse muro que eu estou criando, eu vou conseguir me proteger e continuar vivendo essa vida baseada, né, no prazer e na felicidade. Então, eu tenho a possibilidade do livre plantio, né, eu estou lançando as sementes aí da minha plantação, baseada em todo esse inconsciente, e a sensação, então, da impunidade, que a gente vê tanto manifestada, né, no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Por quê? Né? Porque o movimento, ele tem a duração necessária para cada pessoa. Então, eu posso estar vivenciando um momento do ciclo da redenção diferente do meu irmão. Então, eu posso cometer um crime hoje e amanhã ser presa. Porque no meu ciclo da redenção, eu já preciso partir para a fase 2. Eu já preciso curar essa dor. Eu preciso refazer esse processo que eu lancei, refazer essa trajetória. Mas um outro irmão pode cometer o mesmo crime e não ser punido nessa vida. Ou ser punido, sei lá, daqui a muito tempo. Isso falando um exemplo assim bem material, para a gente entender. Então, esses são os diversas possibilidades que cada um, no seu nível, vai ter. Então, cada um vai se direcionar nesse ciclo conforme o determinismo ali tiver aberto ou não para aquela situação. Você quer falar, Cris? Sim, são 9h05. Meu Deus, olha, por isso que eu Não, digo... 9h02, 9h02, na verdade. Não dá para deixar eu falar. Não, mas não é porque a gente perde um pouco a noção do tempo que tu já começasse, né, depois das 8, e mais realmente é um assunto muito interessante, e a gente continua na semana que vem, né, Clô? Sim, tirar o slide. Isso. Então, a gente pode... Eu vou fazer o encerramento, pode ser? Deixa eu só parar de gravar.